Olá, comerciárias, Baixada Santista. Hoje temos um convidado especial para esse programa, o senhor Paulo César Carvalho, de Carvalho. Ele é presidente da Associação Comercial de São Vicente, um amigo, um parceiro. E hoje vamos aqui bater um papo para a gente diferenciar um pouco dos serviços e atividades da associação e diferenciado de um sindicato. Bom dia, Paulo. Obrigado pela presença. E vamos lá, vamos começar a falar qual é a diferença, associação e sindicato. Olha, eu acredito que a diferença, de repente, eu vou ver assim a diferença apenas no nome. Porque na realidade a gente está todo mundo junto, todo mundo lutando pelo mesmo fim, que é o quê? É ver o pessoal que trabalha no comércio bem, é ver que a cidade está progredindo. Então, isso acaba, no meu ponto de vista, eu não vejo diferença. Eu vejo, sim, duas entidades que convergem para um bem social, para um bem do funcionário, para um bem do empresário e para o bem da cidade. É assim que eu vejo. A constituição de um sindicato, e tanto ele empregados como patronal, ele tem os viés diferenciados porque a gente pode representá-los como substituto em ações trabalhistas. E a diferença de associação, no seu caso, é que os seus associados pagam uma mensalidade para se tornar sócio, diferente de sindicatos que existe uma contribuição, algumas compulsórias que não é mais obrigatória e algumas determinadas por convenções coletivas. A associação, ela pode negociar com os sindicatos? Fazer uma negociação? Óbvio que não. Não, né? Óbvio que não. Em termo pode, porque se os sindicatos, assim, a função dos sindicatos é a negociação, mas uma associação ela pode ter uma representação de negociação coletiva, por ter um colegiado lá de associados. Se esses associados dá o direito, uma procuração para que a associação os represente, também pode. Aí muda tudo, isso, né? Aí também aí pode. Muda tudo, sem dúvida. Mas quais as atividades da associação hoje empresarial, Paulo? Eu sei que está à frente de qualquer organização, seja ela patronal, seja ela de empregados. A gente sabe que a gente, como gestor, é bem pressionado. Né? A gente tem que dar resultado e nem sempre o resultado é satisfatório. Porque agrada uns, não agrada outros, e aí acaba tendo aqueles conflitos. Como funciona na associação esse tipo de situação propriamente dita? Olha, como você acabou de falar, ela é complicada um pouco, ela é bem delicada, mas acontece que eu procuro não pensar nesse tipo de assunto. Eu toco a associação, junto com toda a equipe que nós temos lá de diretores, e a gente visa o quê? Trazer o maior número de benefício possível para o associado, para que ele se sinta realmente na condição assim de ter que vir para a associação. Bem, eu vou para a associação por quê? O que eu vou ganhar indo ser sócio da associação comercial? E é isso que a gente está focado hoje. Criar uma carteira gigante de benefícios para que ele se sinta acolhido, e é isso que a gente quer. Mas vamos pegar assim, a gente fala em benefício, eu como presidente do Sindicato dos Empregados, também a gente pensa muito nesse tipo de contemplação. Afinal, na verdade, o que propriamente muda é que todo o dinheiro, tanto associação como sindicato, ele não é da associação e nem do sindicato, eles são dos associados. Sem dúvida. Né? E assim, porque todo mundo tem demanda. Vamos supor hoje a tua maior demanda, os meus associados pedem muito que a associação busque algo. Hoje o que seria propriamente dito? Uma sede maior, uma área de lazer? O que hoje o setor patronal representado ali dentro da associação, que eu sei que é uma associação bem pujante, bem atuante, politicamente também ela é bem atuante, inclusive já teve vários secretários adjuntos do comércio, oriundo da associação, mas qual que é a demanda hoje de uma associação, principalmente a associação lá de São Vicente? Olha, eu posso dizer o seguinte, é uma demanda, né,
voltada exclusivamente para o bem do comércio em si. Aí a pessoa pode me perguntar assim, mas o que seria isso? O que a gente quer? Que o comércio melhore em São Vicente, que o comércio tenha segurança. Então, o que ocorre também? A associação comercial ela vai atuar também junto às autoridades, seja ela municipal, seja através da prefeitura, seja através da Câmara. A gente está sempre em acordo, vamos dizer assim, num trabalho contínuo, buscando a melhoria desse comércio, buscando melhor segurança. E a associação comercial, na realidade, ela acaba estendendo os tentáculos dela para tudo que é área de segurança, área da saúde, tudo que você pensar. Na realidade, em termos de uma cidade, eu vejo a associação assim, ela acaba sendo uma cidade. É uma coisa muito gigante. Depois que eu sentei para ser presidente da associação comercial, a minha cabeça ela mudou completamente. Eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra, né? Então, a gente acaba tendo que fazer coisas que hoje eu pensava que não era como apenas um associado, a minha visão era outra. Hoje, depois que eu virei presidente, não. Eu vejo que a gente tem que batalhar muito, tem que correr atrás, não só de ter associados, não é bem isso só, mas eu preciso tornar a associação comercial atraente para esse associado. Ele precisa entender que ele vindo para a associação comercial, ele vai ter uma gama de benefícios grandes que vai fazer com que ele até, vamos falar o português bem claro, vai economizar dinheiro também dentro da sua empresa. E não é só isso. Tem a parte social, tem a parte de lazer também que a gente corre atrás. A associação comercial, ela se envolve também com a área de esportes. Nós temos diretoria de eventos, diretoria de esporte. Então a gente está sempre incrementando um monte de coisas também que vai atrair o turismo, que é isso que a gente quer hoje. Ô Paulo, essa semana eu estive no centro de São Vicente para uma atividade política sindical, vamos dizer assim, que a gente está constituir um plebiscito que fala da jornada 6x1 e também pela redução do imposto de renda até salários de R$5.000 e uma redução de... Não, fica tranquilo, eu não vou colocar você no rabo de foguete. Não, não, vou falar uma coisa que eu acho que com certeza a associação comercial teve participação. E aí a gente conhece o comércio, conhece gerentes, conhece... Eu percebi, eu tenho certeza absoluta que tem mão da associação lá. Eliminou vamos chamar, o camelô não cadastrados nas calçadas, principalmente ali na Martim Afonso, Praça Barão. Houve esse pedido pelo associado para a associação, para que politicamente agisse junto ao governo municipal, porque realmente atrapalha o comerciante. A associação teve participação nessa demanda aí? A associação teve, tem e terá. Por quê? Porque esse pessoal que vai para São Vicente com um comércio ilegal, ele prejudica a cidade em todos os fatores. Primeiro fator que ele já prejudica, porque a hora que você coloca uma toalhinha no chão para estar vendendo alguma coisa ali, você já está dificultando a passagem, que é o direito de ir e vir. Sim. Você já prejudicou nisso. Fora tudo isso também, existe outro detalhe, gente. O próprio nome já diz, é um comércio ilegal. Ele não traz nada de benefício para o município, pelo contrário, ele prejudica todo o comércio de São Vicente, que paga impostos, que paga suas folhas de pagamento. Então fica um negócio realmente desumano isso. A associação comercial, ela tem feito, sim, reuniões com o prefeito, com a própria polícia militar. A gente tem agido, sim, porque a gente recebe muita reclamação dos associados nossos, que são o pessoal do comércio. Eles prejudicam e muito. E essa coisa tem que ser resolvida. Então a associação, ela não se furta nisso. A gente está sempre tendo reuniões com Câmara, com alguns vereadores no caso, com o próprio prefeito e secretários afins, que no caso é a Secretaria de Comércio,
pessoal da Guarda Municipal também, sempre. É uma atuação realmente que a gente não pode regaçar as mangas, não. E a associação comercial, ela tem uma vertente legal, Paulo, porque eu acredito que mais de 80% do comércio geral, principalmente São Vicente, é do pequeno e médio empresário. Na verdade, né? E esse pequeno e médio empresário, ele não tem um crédito facilitado como tem as grandes redes. Normalmente as grandes redes multinacionais vêm para nossas cidades. Ah, não, vai dar emprego, tudo bem, mas tudo que é recolhido ali, tirando o salário, não fica na cidade. E assim, eu como sindicato de empregado, a gente tem muita demanda com pequeno empresário, com médio empresário, ele acaba não tendo como que eu quero dizer? Uma condição de aprendizado, apesar que tem o Sebrae aí que oferece aí cursos, qualificação para o empresário, eu vou dizer empreendedor. Esse negócio de empreendedor para nós, de empregados, é complicado, porque eu já falei uma vez que para mim empreendedor é o que emprega. Se ele não empregar pelo menos uma pessoa foi a criação da MEI, pelo menos ele empregar para mim não é empreendedor. E é exatamente isso em relação ao sistema de camelô. Em governos anteriores lá em São Vicente foi criado um espaço chamado camelódromo, que era para essas pessoas que até então não tinham nada regularizado, viraram empresários regular, tem os seus box lá, totalmente lá apropriado para vender seus produtos, sem interferências no direito de ir e vir, e a gente sabe que, infelizmente, muitos que estão ali acabam até traficando drogas, essas coisas todas, e acabava atrapalhando o comércio, e a empresa, o gerente, ficava com medo, porque você não sabia. Você já não sabe a procedência da mercadoria e ainda mais a procedência do cidadão que está ali na porta. Então, assim, de antemão, quero parabenizar a associação por essa atitude de realmente brigar pelo comércio da cidade. A gente sabe que vocês têm uma participação muito grande na política lá de São Vicente. Eu sei que ou vocês estão na pasta ou de turismo ou de comércio, ou com um adjunto, um secretário adjunto. E eu acho que esse é o papel da associação, diferente do nosso sindicato, né? Porque assim, na verdade, quando é sindicato de empregado, o pessoal deixa mais de lado, né? Acha que a gente não tem cultura para entender as mazelas da cidade, as necessidades. Porque eu digo, Paulo, sempre, quando eu vou em evento que tem mais patronal, no final somos todos trabalhadores, cara. Exatamente. Somos todos trabalhadores. Então, ninguém quer criar, você como empresário, quer criar um empreendimento. É óbvio que você quer criar uma empresa para ter lucro. Se for para ter um empresário e ganhar salário como assalariado, não vale a pena você ter toda essa dor de cabeça que a gente sabe que é. Hoje eu sei, como presidente e gestor, porque apesar de sindicalista, o sindicato tem 52 funcionários. Empresa, né? É uma empresa. 52 funcionários que demanda salário. Eu estava falando contigo em off ali, a gente paga Sebrae, a gente paga INCRA, a gente paga salário de risco, a gente paga... Ou seja, no final do ano, eu tenho uma despesa de mais de R$200 mil de impostos que estão inseridos na folha de pagamento, que a maioria não sabe. Inclusive, alguns políticos que ficam falando asneiras do mundo sindical, do que é o sindicato, sem conhecer o sindicato. Então, assim, a mesma coisa, eu acredito que confundem a associação com o sindicato muito. E o pior é quando a gente não tem os nossos representados como reconhecendo as nossas atividades. No seu mandato a gente teve uma aproximação maior e a sua demanda é a minha demanda. A gente tem que se preocupar com os nossos representados e preocupado em não ser aquele cara que vai apagar a luz porque não tem R$1 para pagar uma conta de água, uma conta de luz, e o salário dos empregados, que é tão importante quanto ou mais importante, porque um funcionário insatisfeito não contamina. Tem produção, não tem, né? Não funciona. Não funciona. Então, você achou que eu ia te colocar na situação difícil? Não é para isso aqui não. Né? Na verdade, a ideia é que você esclareça realmente a função de uma associação comercial,
uma associação que representa trabalhadores, empregadores, né, que traz recursos para a cidade, faz com que a cidade desenvolva. Então, assim, às vezes é muito fácil eu chegar aqui e falar nós contra vocês ou vocês contra nós. Eu acho que não é esse papel. E você me deu a confiança de a gente ter essa amizade e esse comprometimento de buscar parcerias de serviços que tornam benefícios, tanto para os meus representados como para os seus representados, porque todos nós queremos o bem de alguém, mas queremos dentro de um valor justo. E quando você oferece um serviço que vai beneficiar uma economia para o representado, eu acho que isso é muito legal. Mas eles têm que ter participação. Eu acredito, eu não sei hoje o número de associados que você tem. Hoje eu tenho cravado 3.904 associados. Se cada um tiver 2 filhos, eu tenho 12 mil representados. Às vezes, os meus serviços, ele dá mais benefício para o dependente do que o titular. Se esse titular ele vem de uma empresa grande, ele paga, mas lá ele tem um plano médico, que é né? E ele já não consegue um plano médico para o seu filho, porque ele vai pagar mais caro por isso. Mas aí vem a nossa parceria de oferecer benefícios que vai contemplar o seu dependente. E assim lá na associação, é óbvio. Outra coisa, Paulo, eu acompanhei o ano passado, esse ano eu não pude acompanhar, eu já falei para você por motivo particular, mas a associação completou 75 anos... 76 anos de existência. Fala pra gente aí essa história aí que é bonita pra caramba. Rapaz, é uma história realmente que é de tirar o chapéu. Uhum. Porque a gente sabe das dificuldades hoje que o Brasil passa, as dificuldades que o Brasil também já passou. E quando você vê uma empresa, que eu vou considerar a associação comercial uma empresa, né? Quando a gente tem uma empresa que atingiu 76 anos, é realmente uma responsabilidade muito grande para quem senta naquela cadeira de presidente. Porque ele ali está representando todos aqueles presidentes que por ali passaram e fizeram as suas histórias, para chegar à associação comercial que hoje é em São Vicente. Mas eu quero dizer assim também, Austin, desde que a associação comercial abriu as portas para ter essa proximidade com o sindicato, que é o Sim Comerciários, não é isso? Isso. Eu vi assim uma oportunidade de aproximação benéfica, né? Que a gente quebra esse paradigma de que tem que estar separado, e não é isso, pelo contrário, a gente tem que caminhar numa única direção, que é o quê? É o bem do comércio, é o bem do cara, do comerciário também que ele trabalha, que é isso que a gente quer. E hoje eu vejo que a gente já está colhendo frutos disso, né? Através dessa carteira de benefícios que a associação comercial trouxe para dentro, que a gente já consegue ofertar para o pessoal do sindicato também, para quem trabalha ali, isso é muito bom. E a associação comercial, ela está sempre correndo atrás do quê? Da gente melhorar o comércio, mas não é só melhorar o comércio assim, na sua palavra assim chave, mas é através de quê? Através também de trazer novas empresas para São Vicente, porque quando você traz novas empresas, você vai melhorar o comércio, vamos dizer assim, de que forma? Um exemplo que eu posso te dar, Austin, nós estamos hoje aí com o detalhe da poligonal do Porto, ou seja, São Vicente foi inserida nessa poligonal. Quer queira, quer não queira, a gente está trazendo agora empresas de logística portuária, são grandes empresas que estão chegando. Fora isso também, está vindo também as empresas de construção civil. Você olha hoje São Vicente, você vê vários prédios levantando. Então, quando você soma tudo isso, isso de uma certa forma vai refletir no comércio, já está refletindo, e se reflete no comércio, com certeza, acredito eu também, que já já a gente vai começar a ter
um aumento maior também de empregabilidade, mas não é só isso que a gente quer. A gente quer que, através disso também, a gente consiga melhorar os salários dos funcionários que ali trabalham. Sim. Porque isso é realmente o quê? É mostrar que, através desse aumento de empresários que estão chegando, a gente consiga também melhorar esse salário desses funcionários futuramente, que é isso que a gente quer, não é mesmo? Que seja uma coisa boa para todos. E eu acredito, Paulo, que esse trabalho, tanto com a associação e parceria com os Cicomerciários, a gente possa, porque assim, a gente expandir mais a área de comércio, né? A gente sabe que São Vicente, ela tem um nicho ali muito enxuto, como é Vicente de Carvalho, né? Era o maior comércio até São Vicente galgar essa colocação aí. Mas a gente sabe que às vezes muitas coisas param no tempo, por gestões municipais péssimas, que esquece do comércio, que esquece do seu principal, vamos dizer, fonte de arrecadação, porque hoje, se você pegar São Vicente, é IPTU e o comércio. Né? E você pegar hoje o maior empregador, não só na cidade de São Vicente, mas na maioria das cidades, é o funcionalismo público. E se a associação, junto com os representantes dos funcionários públicos, representantes de outras categorias como os comerciários, não tiver unido para que a prefeitura dê condições para que esses trabalhadores também tenham seus reajustes, porque assim, funcionário público não trabalha, né? Infelizmente ele tem trabalha muito. Ele consome. E ele consome. Ele é um consumidor. Eles são os maiores empregadores na cidade. Nenhuma. Eu acho que deve ter, hoje era 6 mil, mas deve estar beirando os 7 mil. Foram os aposentados. Né? Isso. Então, assim, eu acho que a cidade ela tem que estar dentro das instituições, bem representadas. Temos que ser ouvidos. Não adianta você fazer audiências públicas, né, que não dê voz, que não dê condições para você opinar. Eu participei muito tempo em São Vicente da comissão de trabalho, emprego e renda. Né? Emprego e renda. Na verdade, a gente era consultivo. Depois, né, com o último ato, vamos dizer assim, do ex-prefeito Pedro Gouveia, que transformou de comissão para conselho, e aí assumiu o atual prefeito, e de lá para cá não existe um conselho de emprego e renda na cidade. Inclusive, a secretaria que cuidava disso, ela foi desmembrada. E lá passam secretários, como se diz, itinerantes, como se a secretaria ela não tivesse valor nenhum. Qualquer lugar do mundo, qualquer cidade, a secretaria que traz investimento para a cidade, seja ela de emprego ou empregabilidade, é a Secretaria de Emprego e Renda, que era a antiga Desenvolvimento Econômico. O nome já diz, Desenvolvimento Econômico. Antigamente, junto com a comissão e a secretaria, nós fazíamos mutirão de emprego. Hoje não existe. Hoje não existe. Ou seja, você não consegue buscar a mão de obra que está aí perdida. O pessoal não quer trabalhar. Só que o pessoal quer um trabalho decente, o pessoal está cansado de ir para o PAT, preencher um cadastro e talvez ele ser chamado para fazer uma entrevista. Ele quer certeza. Aí o que vai acontecendo? Esse trabalhador vai trabalhar nas cidades vizinhas, Praia Grande, que está pujante, vai trabalhar até em Vicente de Carvalho, que a demanda lá é grande, e a cidade fica cada vez mais carente de mão de obra qualificada. Falando em mão de obra qualificada e Porto, Paulo, só para você ter ideia, nós, sindicatos do Empregados do Comércio, iniciamos agora, segunda-feira, é um projeto da nossa federação, do nosso presidente Luiz Carlos Mota, que é o projeto Fênix, é qualificação de mão de obra. Nós iniciamos logística de supermercado, que é uma demanda grande, falta trabalhador, e iniciamos logística de armazém. Só que, quando você fala logística de supermercado, a pessoa já pensa, eu não quero trabalhar em supermercado, eu não quero trabalhar domingo, eu não quero trabalhar feriado, porque é exatamente essa visão. A procura para essa qualificação não foi, vamos dizer assim, suficiente foi, mas não foi quanto foi logística de armazém.
Será que não foi bem trabalhada? Não, não é questão de ser trabalhada, é questão da visão de que logística de armazém, logística de supermercado. Desvinculou aquele viés de comércio que eu tenho que trabalhar domingo, tenho que trabalhar feriado, tenho que trabalhar... Você entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Ou seja, a procura foi 3 vezes maior do que a logística de supermercado. O que eu quero dizer isso? Que as empresas, na qual lá na associação tem empresários de supermercado, comecem a mudar a visão de mão de obra para dentro dos seus estabelecimentos, de qualificar, de oferecer algo a mais para reter talentos. Nós temos hoje um grupo lá na cidade, que eu falei com você esses dias, que está oferecendo benefícios, aí é benefícios mesmo, para que esse trabalhador não saia dali para procurar uma outra rede, talvez maior, multinacional, porque é uma rede grande, mas se a gente... E ter uma visão... Porque assim, Paulo, é muito mais fácil hoje você, um empregado, ele ter um reconhecimento e ter um melhoramento de carreira e salários em uma empresa de pequeno porte do que uma empresa de grande porte. As grandes empresas, principalmente no ramo de supermercado, não só aqui na nossa região, mas no estado de São Paulo, o trabalhador só recebe graduação porque a maioria não aguenta ficar 2 anos. Aquele que aguentou ficar 2 anos, ele já recebe vamos dizer, um aumento, às vezes não, nem salarial, mas ele passa a ser um líder, ele passa a ser um encarregado, e isso ele pode ter no comércio de pequeno porte. E até um reconhecimento financeiro melhor do que o do próprio comerciante. Por exemplo, você é um empresário, você está aqui hoje, mas você tem alguém lá acompanhando o seu negócio. E você sabe que hoje a maioria dos pequenos, principalmente no comércio de São Vicente, eles estão lá atrás do balcão, porque eles não podem contratar mais um funcionário, ele não pode contratar um encarregado, ele não pode contratar, porque os encargos são pesados, a gente sabe disso, muito pesado, e infelizmente ele tem que sobreviver. Ou ele usa aquilo lá para ele sobreviver como pessoa, ou ele contrata mais um funcionário para ele ter uma condição de vida melhor. Então, assim, a gente discute muito hoje a condição de vida, mas não é só do empregado, do empresário também, porque o empresário precisa, ele é um ser humano como qualquer outro. Então hoje as questões do domingo da mulher mais flexível, uma jornada mais flexível, isso é bom para todo mundo, isso é bom para todo mundo. Eu sei que talvez não chegue na tua área, mas vai chegar como chega em todo lugar. A visão hoje sua da tecnologia. Qual a tua visão hoje? O que a tecnologia pode proporcionar, não só na sua área, que eu sei que ajuda muito, mas no contexto geral, principalmente comércio, vamos se dizer no comércio. Ela vai chegar, já chegou e não tem como parar isso. Hoje se discute muito a IA, né? Mas são coisas que tem que vir, não tem como, gente. Agora, a gente vai ter que buscar novas profissões, novos ajustes de formações, profissões novas já estão surgindo e a gente vai se adequando. Agora, tem um detalhe que ele é muito importante, tá? Que eu vejo assim, a IA chegou, vai vir mudanças tecnológicas, vem, mas nada vai substituir aquele balconista que vai estar ali na tua frente. Sim. Para lhe atender com um sorriso aberto. Isso não tem IA, então ele vai estar ali, pronto. Pois não, senhor Washington, o que o senhor deseja? Isso, meu amigo, não tem como. Não tem como. É o calor humano, é um ser humano que está ali para poder te receber, para lhe tratar bem. Isso não tem como, gente. É porque aquele que não liga para o ser humano já está comprando na internet faz tempo. E aquele negócio, né? Assim, você vai comprar numa loja, você exige qualidade. Quando você compra pelo site, você fala, se não prestar eu jogo fora. Porque você já sabe que você está comprando um produto que não tem qualidade na maioria das vezes, não vai ter um suporte, não vai ter uma retaguarda
e se ele der problema, você joga fora, porque não tem conserto. E tem um outro detalhe também que eu observei nesse ramo. A pessoa que vende apenas por internet, ele não passa segurança, ele precisa de um endereço físico. Essas pessoas com quem a gente tem conversado, esses empresários, que são, vamos dizer assim, que estão iniciando a sua vida, eles têm comentado disso, né? Alguns chegaram para mim e falaram, realmente, presidente, eu preciso ter um ponto físico para a pessoa saber que aquilo ali ele tem aonde ele reclamar. E quando a coisa não é isso, ele tem dificuldade. Ou seja, ele precisa ter um ponto físico que ele tenha o chamado tete a tete com o cliente. Olha que detalhe importante aí. A IA está crescendo? Está. Mas nunca vai substituir o chamado, pois não, Sr. Washington, o que o senhor deseja? E aquele negócio, olha a diferença. Hoje já existem as grandes big techs de plataformas digitais, né, que já estão aí. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas você põe na plataforma, você vai evitar as despesas que você tem com o empregado. Tem lógico. Sem dúvida. Tem que ter um benefício, senão você não migra. Mas se você pensar bem, cria-se um outro nicho de emprego, que são os centros distribuidores. Sem dúvida. Lá o robô não empacota nada, não coloca endereço, não coloca no caminhão, né? Tanto é que você vê aí hoje várias pessoas com carro descaracterizado fazendo entrega de mercadoria terceirizados. Vai chegar uma hora que esse terceirizado ele vai ter, abrir um outro nicho de... E ele vai ter problema, porque o desgaste do veículo é dele, o risco de assalto é tudo dele, e aí vai chegar as discussões igual hoje acontece com Uber, uberização, mototáxi, iFood, porque assim, a questão da discussão hoje não é questão de garantias trabalhistas. Hoje o entregador de iFood, ele quer uma garantia se caso ele sofreu um acidente, se caso ele sofreu um assalto, como é o pessoal da uberização, porque é uma escolha sua, concorda? Tudo é uma escolha. E esses processos, né, que o pessoal fala assim, os novos formatos de trabalho, eles não vieram como emprego principal, e sim como um complemento de renda. Porque eu entendo que o Brasil é o país de renda. Você não tem um salário que você realmente se mantenha. Lógico, se a gente pegar hoje aqui o salário mínimo, que deveria ser calculado pelo DIEESE, que é uma instituição idônea, esquece. É quase R$7.000. Esquece. É inviável. Mas você vê muita empresa querendo pagar, mudar. Eu quero contratar por hora. Mas nos Estados Unidos se paga por hora. Beleza, paga o salário dos Estados Unidos que a gente consegue negociar. Então, assim, nós temos que adaptar o que a gente vê lá fora e funciona, mas a gente fala que funciona porque a gente não vive. Porque a gente acha que todo mundo que mora nos Estados Unidos é rico. Lá tem só classe pobre. Só que o salário da classe pobre é um patamar para o nosso mundo. Mas a gente não tem que ficar tirando como parâmetro um mundo que não vivemos, tem que ser o nosso mundo. E aqui, um país continental que você pega aí a maior capital, o capital pujante, que você pegar lá, por exemplo, o salário do comércio, não é nenhuma fortuna. Mesmo assim. Mesmo São Paulo. Mesmo assim. Entendeu? Então, assim, nós temos dificuldade. Por exemplo, quando você oferece um serviço para o seu associado que vai o beneficiar, você está agregando valor. A nossa função é agregar valor. Você para o teu representado e o meu para o representado. Quantas empresas hoje, a maioria, não oferece nem por coparticipação um plano médico. Hoje, se nós tentarmos negociar uma telemedicina que no passado, vou ser bem sincero, eu não concordava, hoje já está na mídia aí que é essencial. É essencial. Cada um põe a mão onde pode financeiramente. Eu tenho uma sobrinha que trabalha no comércio, é lá no bairro onde eu morei, ela não tem condições do salário pagar um convênio médico.
Agora, precisou fazer uma cirurgia, precisou do sistema público estadual, que é o AME, aí tem aquela fila lá que todo mundo sabe, e agora, depois de tantos meses que foi chamada para iniciar a fazer os exames médicos, se ela tem o mínimo de condição ou que o plano que ela possa pagar para dar uma assistência de prevenção, talvez ela não teria com esse problema hoje de fazer a cirurgia. E o que vai acontecer? O empresário, o patrão, ela vai ter que se afastar, ela vai fazer a cirurgia, vai se afastar, vai ficar pelo INSS, e aí o patrão, ou ele vai ter que bater ponto lá no balcão, ou ele vai ter que repor mais uma pessoa para repor a falta dela. Exatamente isso. E assim, a gente vê que começa assim, ó. Entrou 3 clientes, eu tenho 2 funcionários, tá faltando funcionário, porque tá sobrando cliente. Eu tenho 3 funcionários e entra 2 clientes, eu tô com funcionário sobrando. É uma conta ingrata. Mas você tem que ter, porque você tem que ter folga, você tem as escalas. Então, de qualquer jeito, a tua contratação de empregado, ela sempre vai estar um pouquinho acima da tua necessidade. Agora, cabe o empresário, via associação, buscar alternativas de melhorar o processo. E a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil. Chega a ser impossível às vezes. Paulo, outra coisa, não vou te colocar em fria não, tá? Eu tive lá na associação com você e vi que você está dando uma reforma lá. Eu vi que você já deixou tua marca lá. Fala para mim dessa reforma aí, Paulo. Tá sobrando dinheiro lá? É que eu arrumei um parceiro, um sindicato maravilhoso. Brincadeira, pessoal. O que acontece é o seguinte, foram obras também de emergência, né? Porque eu estava com a associação comercial, dando infiltrações na parte de laje, essas coisas todas, que são estruturas, então você tem que mexer, não tem para onde correr. Mas então a gente aproveitou, fez algumas obras que são obras emergenciais, e aproveitou para poder mexer também nos banheiros da associação, que já havia 20 anos que não se mexia ali. Então é mais para tentar recuperar o prédio, não deixar a coisa desengringolar. Porque um prédio com 20 anos que você não mexe, a gente sabe que a manutenção é eterna, a gente sabe que a manutenção tem custo, mas é aquele negócio. Hoje mesmo já estou recuando com tudo, porque já está vindo aí a folha de 13º que eu tenho que pagar. Então hoje eu já estou começando a fazer caixa para isso, porque eu não posso deixar que meu caixa baixe. Então é um negócio muito difícil. A gente tenta aí, através de eventos que a gente faz, tentar que sobre sempre um trocado ali, um trocadinho aqui, um trocadinho ali, para ir tocando as coisas. Porque sangrar a conta da associação para estar fazendo obra é coisa que eu evito ao máximo possível. Mas são coisas necessárias, Mas né? são coisas porque necessárias. Senão depois se tornam mais caros. Se vão se tornar mais caras, não resta nem dúvida. Eu tenho um exemplo, Paulo, porque só aí entra a gestão. Aí não é o presidente da associação, não é o presidente do sindicato. É a gestão que a gente fala. A gente faz tanto gestão que não sobra tempo de ser presidente. Mas acontece assim, sabe? Eu sou uma pessoa assim, como é que eu vou dizer para você? Eu sou uma pessoa abençoada. Eu digo abençoada no sentido da equipe que eu tenho. Eu tenho uma equipe muito boa, que me ajuda muito, né? Tem lá o Zé Daniel, que é nosso diretor financeiro, a Cristina também, que quando as coisas... Eu estou sempre tendo reuniões, pedindo opiniões deles também. Tem a nossa diretoria de eventos, que é uma diretoria que ajuda a captar recursos para dentro da associação. Estamos com uma diretora hoje de benefícios, que isso está sendo um divisor também, porque essa diretoria que eu trouxe para dentro da associação, só para você ter uma ideia, eu consigo hoje fazer plano de saúde hoje cair pela metade do valor. Então, um empresário hoje que pague 100 mil, 200 mil, vamos dizer, de plano de saúde hoje, eu consigo trazer 200 mil para 100 mil hoje. Quer queira, quer não queira. E detalhe, isso sem baixar a qualidade do benefício que o associado recebe, que é o mais importante. Um associado
que está na associação hoje, ele possa ofertar um plano de saúde para o seu funcionário, é a melhor coisa que existe. Um funcionário bem atendido, com plano de saúde, etc., esse cara vai render mais, esse cara vai produzir mais, a cabeça dele vai estar mais tranquila. Então, isso é muito bom. O que a gente tenta é isso, viabilizar para que a gente possa oferecer para o seu funcionário, que é a ponta, que é aonde o sindicato vai atuar. Isso é muito bom. É isso que a gente quer. Olha, Paulo, vou falar para você que os sindicatos comerciários, a gente tem bastante serviço que beneficia o associado. Eu costumo dizer que ser associado é ser inteligente. Com você certeza. paga 100, usufrui de 1.000. Porque o que você pode usufruir como associado não se mensura o valor que você contribui. Mas, infelizmente, eu acredito que, às vezes, a tua dificuldade também na hora de constituir mais um associado é exatamente não ter essa visão do benefício que eu posso usufruir. Esse caso que você falou do plano de saúde é excelente. E o empresário ele tem que entender que, se ele oferece uma condição diferenciada para o seu empregado, pode ter certeza que esse empregado, ou numa outra proposta, porque às vezes ele pode ter uma proposta de R$100, ele vai. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada lá, mas pelo menos eu ganho mais R$100 aqui. Mas hoje, o benefício social ele é muito importante. Eu trabalhei numa empresa que o meu diretor... Ele fixa o funcionário, né? O meu diretor falava assim, eu sei porque vocês não conseguem manter o funcionário, ele pede as contas, porque vocês só falam o que é bom. Quando o funcionário entra, o que você fala? Eu te dou ticket, eu te dou plano médico, eu te dou plano odontológico. Tipo assim, eu te dou, mas você esqueceu de falar para ele que ele tem que trabalhar. Porque eu tenho já esse recurso destinado para ele. E quando você vai numa outra empresa que não tem nada do que você tinha... É difícil. Aí você faz um déjà vu, né? Aí você fala assim, caramba... Aí faz um retrospecto e fala assim, era bom e eu não sabia... Lá eu tinha, aqui eu não tenho. Aí você vai ver aqueles R$100, com uma inflação que a gente tem aí mês a mês, ele não fez efeito nenhum. Nenhum. Ele não fez efeito nenhum. Você pode ter um convênio de atendimento, hoje está mais aí, e o governo, seja ele qual for, vai cobrar muito, que é a questão psicológica. Tem a NR aí que está... Não, você entendeu? Porque assim, não é por nada, mas você percebeu? Você, empregador, vai ser o culpado. Mas é sempre os programas hoje é tudo... Não, por exemplo, não sei se você se atentou. Se um funcionário seu lá da associação for lá e fazer um empréstimo, esse que o governo falou que é molezinha, e ele não te avisar, você vai receber uma cobrança dizendo que você não repassou o empréstimo que aquele funcionário fez. E a responsabilidade, se você não descontou dele, é você pagar, independente se você descontou e não. A responsabilidade é do empregador. Eu falo isso porque 2 funcionários do sindicato fizeram empréstimo e veio a cobrança para o sindicato. Eita. Por que eu não descontei e não fiz o... Não, por que eu não fiz o repasse? O descontei ele não vai mais. Mas porque a gente não soube. Nem a informação nós recebemos que os funcionários fizeram empréstimo. Então, você, empregador, fique atento, converse com o seu empregado, ele não é proibido de fazer o empréstimo. Só tem que tomar cuidado no banco ou na instituição correta, porque a ideia aqui é para ser mais barato e no final sai mais caro. Dependendo da instituição aí, é aquele passa-moleque, porque, na verdade, se você está dando o teu fundo de garantia como garantia, é risco zero. Então, você não pode pagar taxa abusiva. Assim já acontece com os aposentados, né, os pensionistas. É que o banco sempre tem aquele passa-moleque, mete um seguro, e aí, na verdade, acaba impulsionando a taxa de juros. Mas, chamada venda casada, isso, né? Mas você, empresário, se o teu funcionário fizer a solicitação
e você não acompanhar, você é o responsável pelo processo. Então, você vê como é que é. Cria-se uma coisa até então fantástica e, na verdade, não é tão fantástica assim, porque você tem que ficar atento e, como gestor, que a gente falou, a gente tem que ficar atento a tudo. É difícil, mas né? a grande ideia da tua participação hoje aqui, Paulo, é exatamente não só para falar para os associados, mas porque você vai ter essa nossa conversa para você divulgar na rede da associação, na sua rede, porque para a gente mostrar para o empresário que é muito melhor ele estar junto de uma instituição que está lá no mesmo objetivo do que só criticar, né? Porque infelizmente é mais fácil criticar, né? A gente critica governos, a gente critica político, mas a gente não está lá na situação. A única coisa que hoje eu critico a parte política é o quê? Em tese, pelo menos, são representantes do povo. E o último a ser perguntado é o povo. Porque quando o prefeito foi candidato à reeleição, ele reuniu os empresários e falou qual era a proposta, o que ia fazer e que não vai fazer. Porque quando está na gestão, ninguém vai perguntar para o empresário. Eu, Paulo, por exemplo, como representante de empregado, tem algumas cidades que eu já questionei, inclusive, a vereança lá, porque a prefeitura tira um feriado, põe ponto facultativo, só que a prefeitura não funciona, e o empregado privado ele não pode fazer ponto facultativo. Não existe. Não existe isso. Isso aí. E aí, do lado do empregado, qual é o prejuízo? Deixei de ganhar meu dia remunerado, deixei de ganhar os benefícios que um feriado me propõe. Qual o benefício para o empregador? Não vou pagar aquela hora remunerada 100%. Você entendeu? Olha como o negócio... Você entendeu como é difícil? Você entendeu? Só que assim, para eleger, quem tem mais? Empregador ou empregado? E na hora que você vira o empregado eleitor e você confia naquela fala e quando vira é totalmente diferenciada. Eu sei que lá na associação você tem vereadores associados. Vários. Né? Que com certeza você os cobra. Com certeza. Né? Porque é o seu papel ter uma representatividade grande, mas você sabe que nem sempre é assim. Às vezes o cara fica meses sem aparecer lá, né? Até chegar um novo período eleitoral e o tapinha às costas. Mas eu acho que, infelizmente, essa é uma regra que a gente não consegue fugir. A gente até tem que ser político, mais político do que o político nesse momento, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Não sei o teu pensamento nessa questão aí. Meu pensamento é simples. Vou falar também do detalhe do empresário. A gente precisa entender que a carga nossa tributária, o empresário ele sempre foi o bicho-papão, né? Aquela situação, o empresário está rico, o empresário está isso, está aquilo outro. Mas, na realidade, quem mais mete a mão no bolso do empregado é o governo. Ele, sim, ele arranca o couro do empregado o tempo todo. O que se paga, o que o empregado paga ao governo federal é uma coisa absurda. Né? Mas saindo dessa parte, a associação comercial ela tem sempre, como instituição, um relacionamento muito bom, isso eu não posso negar, com todos os vereadores da Câmara. Né? Não estou só aqui separando os vereadores, no caso, que são da área do comércio, mas nós temos um relacionamento bom, principalmente com aqueles vereadores que são do comércio. Eu posso citar aí o Rominha, o vereador Adilson da Farmácia, o vereador Igor e tantos outros, até que não são nem do comércio, mas são vereadores que, como instituição, eles sempre nos atendem muito bem, sim. Né? E no âmbito da prefeitura, a gente também mantém um relacionamento bom também com o prefeito, com seus secretários. Posso citar aí o Guilherme, citar o Alex, citar o próprio Mário Tito também, citar como vereador também, que eu acabei não falando aqui, o
o vereador Fernando Paulino, que faz parte da nossa diretoria. Então, esse pessoal que não são, vamos dizer assim, como vereadores, embora eles também são associados, mas são pessoas que na hora que a gente precisa estão ali também para poder nos atender dentro também do seu limite também, que a gente sabe que é difícil, né? Embora eu tenha que fazer o meu papel de cobrar, sim. como eu cobro do Caio Amado, que é um prefeito também, que na medida do possível também nos ajuda bastante, né? O seu secretariado também, a Juliana, nossa secretária de saúde, Michele, porque envolve tudo. Só para você ter uma ideia, Washington, tudo que é tipo de reclamações chega na associação. A associação, ela exerce um papel, eu posso até dizer, como se fosse uma própria prefeitura, uma própria Câmara. Tudo chega ali, é o buraco na rua, é a água que falta, é o problema com a Sabesp, é o problema com a CPFL, tudo chega na associação. A gente até coloca aquele jargão, curva de rio, né? Exatamente isso. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma boa penetração dentro da área governamental para que a gente possa resolver essas pendências que nos chegam. Porque quer queira, quer não queira, a associação representa esses empresários que põem dinheiro na mesa, que põem a comida na mesa, que emprega. Que é a sociedade. Que é a sociedade, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Então nós temos bom relacionamento com o sindicato também, que seria o sindicato do OMA, que é o Sincomércio, com o sindicato também, como você comentou aqui, dos profissionais do serviço público, que seria o sindicato lá dos servidores, do Júlio, sindicato lá dos professores, que é o Roberto. Então nós temos, sim, uma parceria muito boa. Hoje, na Associação Comercial, só para você ter uma ideia, já está negociando plano de saúde mais acessível para o pessoal do sindicato. Legal. Nós sentamos lá com o Júlio, com o Roberto. Então, são coisas que a associação acaba ajudando todo mundo e todo mundo ajuda a associação comercial, que é isso que a gente quer, né? Ela, na realidade, ela é hoje, e como sempre foi, né? E mais agora do que nunca, um setor onde você vai fomentar o quê? Relacionamentos, que é isso que interessa. É que eu não gosto muito, Washington, de usar o termo network. Network. Eu sou brasileiro, né? eu quero valorizar a nossa língua portuguesa. Então, ali é o local de você fazer relacionamentos, que é isso que a gente quer. Mas eu acho não, isso eu penso e acredito que acho que Sindicato dos Empregados, você, associação, o Sincomércio junto com o OMA, eu acho que a gente pode ter uma aproximação melhor de interatividade entre as três instituições, porque o viés é sempre o mesmo. Você dá sustentação aos seus representados, o OMA, junto com vocês, melhorar o comércio legal e a gente do lado dos trabalhadores. Como isso pode funcionar nesse tridente? É a gente formar mão de obra na nossa cidade por meio de cursos, como eu estou hoje iniciando esses 2 cursos que eu te falei, mas tem muitos, tem balconista, tem operadora de caixa, tudo é inerente à principal função que é o comércio. Eu estou em fase final de iniciar um curso de inglês para trabalhadores de shopping. Iniciamos primeiro em Santos, por causa da demanda do porto, navios, tal. E a gente sabe que é deficitário. E o que é mais importante, sem custo para o trabalhador e sem custo para o empresário. Isso é importante. Opa. E não é um curso qualquer, é um curso que dura no mínimo 5 meses. Para você ter um atendimento técnico de uma língua inglesa ou espanhola, mas o inglês é universal, para dar atendimento ao cliente que vem
desce do navio, vai num shopping ou vai num outro estabelecimento e ninguém consegue a comunicação. E a comunicação a gente sabe que é tudo, né? É tudo, é muito importante. Então a gente já está numa fase final de só detalhes e para profissionalizar esses funcionários que trabalham no comércio. Hoje, shopping, já estamos com a demanda aí de logística de armazém e logística de supermercado, que a tendência não é fazer um e ficar, ele veio dentro da nossa federação, na qual é presidida pelo presidente Mota, que é deputado federal. Um dia ele vai estar aqui na cidade, vou lhe apresentá-lo, você vai ver legal, que, inclusive, a demanda dele na Câmara Federal é empregados e micros e pequenos empresários. Então, ele tem essa visão, não é porque é da nossa área, mas ele tem essa visão porque a gente sabe que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, o jargão... buscar parceria, né? Juntos somos mais fortes, não é só de boca para fora. Tem que ser juntos e mais forte, mano. Mas para suas considerações finais, Paulo, já estamos finalizando. Eu agradeço aqui o convite de estar aqui, né? Que com certeza foi um convite de um amigo, parceiro, e dizer para você que a associação está com as portas abertas para o que o sindicato precisar, para o que o amigo precisar, e através desses cursos a gente também pode fazer parcerias, porque a gente já tem parceria lá com o Sebrae, a gente pode também chamar a Senai para isso, a gente também pode envolver o município, que também existe alguns cursos, inclusive que o pessoal do município já está nos procurando para isso. Então, aquilo que você quer para o seu associado é o que nós queremos também para o nosso associado. Então, a gente só tem que andar junto e, com certeza, é o município que ganha com isso. Obrigado, Paulo. As portas estão abertas para as próximas visitas. E você, comerciário, você, cidadão da Baixada Santista, se tiver alguma pauta, pode mandar para a gente chama alguém que representa a área. O Paulo vai voltar outras vezes aqui, porque tem muita coisa, muita coisa para conversar, para falar. Um abraço e boa tarde a todos.